Bom, esse é o ambiente de simulador, tá, do MetaTrader 4. Estou colocando aqui o robô, né, com os indicadores, né, que o robô usa ali no algoritmo, né, para poder fazer as entradas, né, para ele poder executar não só as entradas, como a gestão, a saída, enfim. Então eu vou acompanhar aqui esse simulador, né, ele está em tempo aqui, né, mais acelerado, justamente para a gente poder fazer com que, né, ele decorra aqui esse prazo aqui, né, e demonstre como que ele funciona. Bom, a vantagem de usar robô, né, para o mercado financeiro são muitas vantagens, né? Você vê que é, com base na estratégia, né, ele não perde nenhuma entrada, você não precisa estar ali na frente do gráfico para executar as operações. O robô já executa, ele abre compra, ele abre venda sozinho, né? Existe toda uma estratégia, né, que ela já é testada, né, já há algum tempo, para que a gente possa, né, ter melhores aproveitamentos no mercado financeiro. Agora, é lógico, né, que a responsabilidade da configuração do robô, né? O robô é um software, né? Mas a parte de gestão de capital, né? Qual capital qual o tamanho do lote, isso é de responsabilidade de quem utiliza o software, né? Então, é necessário, né, que tenha um conhecimento do mercado financeiro para que haja, né, um bom uso do robô. Porque não adianta nada você, de repente, colocar o robô com valores muito alavancados, né? Isso vai elevar demais o risco e isso pode, né, causar uma perda financeira, enfim. Assim como operar de forma manual também pode, né? Então, o software, o robô, ele não determina resultados futuros, independente dos resultados passados. Mas as vantagens, né, de operar com robô são muito grandes. Por exemplo, muitos, né, não têm um controle emocional, muitos têm ansiedade, muitos se desesperam e abrem lotes, né, fogem da estratégia, mudam a sua estratégia no decorrer das operações e isso gera às vezes muitas perdas, né, por falta de controle. Outra coisa, às vezes você está com uma operação aberta, precisa fazer uma gestão da operação, encerrar uma operação, é, fechar, né, ou abrir outra para fazer um hedging ou fazer um preço médio, enfim. E porque você naquele momento está dormindo ou está ocupado com alguma outra atividade, você acaba perdendo a operação. Com o robô, não. Ele fica ali ligado 24 horas analisando o mercado, né? E aí ele pode fazer toda essa gestão, né? Tudo isso que o trader faria de forma manual e às vezes poderia perder, né, alguma operação, algum fechamento. Ah, eu quero que quando chegue em X dólares ele feche todas as operações. Se você não tiver ali no gráfico de forma manual, você perde aquele momento. Mas com o robô não, ele segue 100%, né, é, executando, né, aquilo que ele está programado para executar. Bom, com base aqui na estratégia, né, que nós utilizamos aqui no nosso robô, nós podemos ver aqui, ó, um indicador, né, tem umas linhas aqui vermelhas, né, e uma linha tracejada aqui, ó, verde, né, e tem também esse apoio aqui que é baseado no volume, na força do mercado. Então, a ideia principal aqui é quando o mercado vier acima da linha vermelha, né, ele mostra que ele tá caro, né, já esgotou uma força de compra. Então ele deve voltar a buscar aqui a linha verde. Ó. A gente pode ver aqui, ó, né, e aí ele torna a descer. Ó, aqui, ó, passou da linha verde aqui para baixo. Então pode ser um sinal de esgotamento dos vendedores. E o preço ficou mais barato. Comparado com o preço aqui em cima que estava caro, aqui embaixo ficou barato. E aí o sinal da força mostra, né, um movimento em busca até a próxima linha vermelha. A nossa estratégia ela não usa o stop loss, né? Nós usamos, e eu vou explicar conforme as operações forem abertas, nós usamos um preço médio,
num sentido que for contrário. Então, se o preço estourar aqui para cima e eu abrir uma venda e ele for mais para cima, eu abro outra venda. Por quê? Baseado nessa ideia de caro e barato. Porque o mercado ele se movimenta nessas ondas o tempo inteiro. Então, através, né, de um preço médio, eu consigo pegar uma posição mais bem posicionada para vir lucrando. Outra estratégia que nós usamos é não só pegar o preço médio no sentido contrário, mas também pegar o preço a favor, agredindo o mercado no sentido da nova tendência. Então, se esse mercado vier aqui para cima e realmente ele vira abaixo, né, comprovando o que a estratégia dos indicadores está apontando, existe um grid, né, de novas ordens que são abertas, né, no sentido da tendência para potencializar o lucro. E como se dá então o fechamento, né, já que não tem um stop e também não tem um take profit? Tanto o take profit, né, tanto o ganho, né, a meta de ganho, quanto o limite, né, quanto o stop, eles são configurados através, né, das propriedades do robô. Né? A gente encaminha ali um PDF com as explicações do que serve cada configuração do robô. Então ali você consegue configurar qual é o seu limite de stop, qual é o seu alvo. Né? Existem 2 níveis de alvo e conforme as operações forem sendo abertas, eu vou explicando cada um, ok? Olha só, tá vendo? A vela está indo acima ali da nossa linha tracejada vermelha. Quando ela fechar, né, o robô vai abrir uma operação no sentido do retorno, que agora está caro, ele deve retornar a um preço justo. Abriu uma venda. Você consegue ir acompanhando aqui do lado, ó, né, o saldo bruto da conta aqui, né, o saldo líquido, né, que agora está positivo. Por quê? Porque a operação aberta ela está positiva. Quando ficar vermelha é porque a operação está negativa. Então, para a gente entender bem a estratégia, se essa operação for mais para trás, nós vamos pegar uma nova venda, para que quando ela retornar para baixo, somado com essa outra que já foi aberta, ela potencialize os lucros para nós. Se ela vier direto para baixo, certo? Se ela vier direto aqui para a parte, né, no sentido da operação, ela vai abrir outras também para reforçar essa abertura de cima, para gerar mais lucro. E quando que essa operação vai ser fechada? Ou, se tiver configurado um valor de stop, vamos supor que você tem um capital aqui, ó, de 10 mil. Você configura para que se ficar menos 2 mil negativo, ele feche tudo e assuma a perda. Então você pode configurar. Então se essa operação subir e chegar lá no seu limite, que é o menos 2 mil, ele fecha no menos 2 mil, assume a perda, né, dentro da sua gestão de capital. Bom, e quanto à saída no alvo, né, na meta, no ganho? Então, existem 2 níveis. Né? O primeiro é o seguinte, na verdade tem três formas de saída. 3 formas de saída. A primeira é o seguinte, conforme ele for abrindo operações aqui para baixo, ó, olha só, abriu a segunda aqui, ó, já começou a abrir operações aqui para baixo. Conforme, se ele for para cima, ele vai pegar uma nova posição lá em cima. Ou seja, a estratégia é para cima ou para baixo, sempre potencializando no sentido da estratégia. Então, se essa operação aqui descer e chegar no valor da nossa meta, vamos supor que você coloque ali $100 de meta. Então, quando ele chegar em $100 positivo, ele fecha todas as operações e garante esses $100, que é a sua meta. Uma outra forma é quando ele chegar, vamos supor que as operações desçam aqui e o preço venha abaixo da linha verde. Ora, abaixo da linha verde, tudo indica que esse mercado vai subir. Então, se as vendas forem abrindo e chegar aqui abaixo da linha verde, desde que as operações estejam no lucro, independente de qual valor, $1, $10, $50, $100, não importa. Desde que elas estejam positivas, quando ela passar aqui da linha verde, ele fecha também e garante o lucro que tiver aqui. Agora, existe uma outra, que é a terceira forma de fechamento.
Como o robô ele vai abrir ordens tanto no sentido contrário, que é o preço médio, quanto no sentido favorável, olha como fica positivo, tá vendo? Conforme vem vindo a favor. Então, como abre ordens contrárias ou a favor, pode acontecer de bastante operações serem abertas. Então, existe um nível 2 de saída. Por exemplo, aqui agora está configurado para que, se o total de ordens abertas for igual ou superior a 20, aí, independente se é abaixo da linha ou se é acima da linha, na hora que chegar em $1, apenas $1 de lucro, um único dólar, ele fecha tudo. Você pode configurar 10 centavos de dólar, 1 centavo de dólar, 50 centavos de dólar. Então existem esses 3 níveis de saída. Vamos acompanhar o andamento do mercado. Ó, no momento nós estamos com 5 operações abertas. A soma de todos os lotes dá 2,5, né? 2 dólares, 2 lotes, ponto 5, um total aí de 5 ordens. Nós estamos no momento com um lucro positivo, né? Um flutuante, né? Em negociação de 700. Olha lá, deu 1.000, que é o meu alvo. A minha meta é 1.000. Ó. Atingiu 1.000, mesmo não chegando lá embaixo, ele garante o lucro. Ó. Então veja só, nós tínhamos 10 mil dólares, né? Que foi a abertura da nossa negociação, né? Do nosso capital. E com essas operações aqui, ó, 5 operações, nós conseguimos garantir aqui já um resultado aqui de 1.000 dólares numa operação. Só para frisar, né? Eu estou no time de H1, tá? Cada vela aqui é 1 hora. Né? Então vejam que tem que ter paciência, né? Aqui se passaram aqui pelo menos ó, da abertura, né? 1, 2, 3, 14 horas, né? Mas 1.000 dólares em 14 horas. Hoje o dólar valendo aí em torno de 5,30, né? Daria aí nessa operação aqui em 14 horas daria 5.300 reais, né? Aproximadamente aí o valor do dólar. Então é um resultado bem expressivo, né? E vejam, qual é a probabilidade agora do mercado? É o mercado vir buscar aqui embaixo. Então, caso não tivesse chegado na minha meta, ele continuaria fazendo operações de venda até chegar aqui na segunda possibilidade de saída, que é na linha oposta à entrada, né? Mas vamos continuar acompanhando. É possível, tá? Só fazer uma parte aqui. É possível você operar vários pares de moeda, inclusive até ao mesmo tempo. Porque no robô, um dos itens de configuração é um ID, né? Um número de identificação. Então, por exemplo, aqui agora eu estou no Euro USD, em H1. Poderia operar, por exemplo, GBP JPY? Sim, você colocaria o robô, mesmo até na mesma conta, tá? Mas você colocaria o robô então no GBP JPY, um exemplo, e colocaria um ID diferente. Então, se no EURUSD você colocou um ID 1234, ó, ele provavelmente vai abrir uma compra, tá? Continuando a explicação, se você usou um ID 1234, você pega lá no GBP JPY e coloca lá 5, 6, 7, 8, você coloca um outro número de controle, tá? Para que não haja influência, né, de um ativo no outro. Vamos só acompanhar aqui e ver se ele, ó lá, tá vendo? Ele fechou abaixo aqui da linha verde, ó. Então, qual é a nossa expectativa? É desse preço agora voltar aqui para cima, né? E só reforçando, nós não temos stop nem take posicionado, mas nós temos, né, nas configurações um limite de perda, que aí vai do capital de cada um, né? Aqui se consegue acompanhar os valores.
né? E nós temos três formas de saída, né? Ou quando atingir a sua meta, no meu caso aqui é $1.000. Então, se o mercado continuar subindo, ele vai abrir outras operações para agredir até conseguir chegar nos $1.000, seria a primeira saída. A segunda saída, se o preço vir aqui na linha vermelha, desde que esteja no lucro, ele fecha. Tanto faz o lucro, não necessariamente é na meta, desde que ele seja positivo. 10 centavos de dólar positivo, ele já fecha, né? Porque se ele chegar aqui em cima, a expectativa é que ele vá voltar a descer, certo? E a terceira saída, tá? Só reforçando, é que se entre as ordens contrárias e as ordens favoráveis, né, o mercado abrir mais de 20 operações, 20 na configuração que eu estou usando aqui, mas você pode colocar 10, pode colocar 5, 2, enfim, conforme a sua estratégia, né? Se ele abrir mais de 20 operações, aí ele fecha também com qualquer valor positivo. $1, 10 centavos, 50 centavos, independente de ter chegado aqui em cima ou não, ok? Então, ó, vamos acompanhar a operação. Ó, nós estamos com essa operação aqui, ó, favorável, tá? Ela está positiva, olha só aqui o valor. E essa operação aqui que a gente abriu para agredir mais o preço, né? Que a nossa expectativa é que ele chegue aqui em cima, ele está um pouquinho negativo, né? Está segurando um pouquinho. Então vejam que, né, a vantagem, né, de usar um robô é você justamente não ficar exposto ao medo, né, àquela necessidade de agora eu estou vendo o meu preço negativo, será que esse preço vai descer? Então eu vou fechar a operação e aí você acaba aceitando perdas num mercado que provavelmente, com base na análise, né, no algoritmo, esse mercado vai realmente subir, ele vai realmente chegar lá. Então esses movimentos de sobe e desce, né, nem todas as pessoas conseguem ter, vamos dizer assim, estômago, né, para acompanhar essas operações. Então, em razão disso, é muito bom o uso dos softwares, né, o uso dos robôs. Agora, aproveitando enquanto a gente está acompanhando as operações, né, é realmente muito importante, né, independente do robô ele fazer quase que todo o trabalho aí, né, ele vai abrir a operação, fechar a operação, olha lá, tá vendo? Tá vindo contra agora e o mercado fica negativo, né, mas a gente fica confiante na operação com base na estratégia, né? Aí o robô faz o quê? Isento, né, de todo e qualquer sentimento, medo, o que quer que seja, ele mantém a estratégia ali de forma fria, né, de forma bem aplicada, né, até ele chegar no objetivo. E esse vídeo tem o intuito não só de explicar, não só de mostrar, né, como ele funciona, mas como você deve reagir, né, no mercado. Olha lá, abriu mais uma de agressão, né, para poder chegar na meta, para poder aproveitar a força. Olha o algoritmo aqui, ó, mostrando força, confirmando a nossa análise inicial aqui da alta. Vamos acompanhar. Olha lá, já fechou, né? Por quê? Porque ele chegou em mais $1.000. Olha lá como é que está o nosso capital, ó. Era 10 mil inicial, ó. Nós já tivemos $1.000 nessas operações de venda aqui e $1.000 nessas operações de compra. Então você pode ver que nós tivemos operações, né, do preço médio, né, operações que voltaram e a gente pegou uma entrada mais bem posicionada, e 3 operações aqui de agressão do preço, aproveitando com que o algoritmo está confirmando a força do mercado no sentido comprador. E frisando, né, e voltando a reforçar que depende sempre muito da configuração da gestão da conta. Então, por exemplo, eu coloquei $1.000, né, e aí ele fechou aqui. Se, por exemplo, tivesse sido configurado para $3.000, né, provavelmente eu precisaria o quê? De o dobro desse tamanho aqui para cima. Então eu não sei se ele chegaria lá. Então talvez $3.000 com o tamanho do lote que eu estou abrindo, talvez não fosse muito inteligente, né? Talvez eu precisasse, né, adequar melhor o meu capital, as minhas metas ao meu lote. Então vejam que essa linha aqui do meio, né, em que pese aqui a gente fale que a verde, né,
seria um preço barato, que faz com que o mercado suba. E a vermelha é um preço caro, né, que mostra a probabilidade de queda do mercado, né, como a gente vê em vários pontos aqui, ó, né? Então a linha do meio, teoricamente, então é um preço justo. Então dá para ver que muitas das vezes o preço vai somente até ela, mas depois volta, né? Ó, ele vai lá em cima, depois volta aonde? Ó, no preço justo. Então calcular o valor da sua meta, né? Calcular uma saída estratégica, e isso nas configurações com base na parte financeira, tá? Porque o robô faz tudo isso. Você apenas faz a configuração financeira, mas você vê que a saída aqui próximo ao preço justo, né, costuma ser uma região interessante, né? Costuma ser uma região boa, né? Então vejam, eu estou aqui com capital inicial que era US$ 10.000, ok? Estou colocando uma meta de US$ 1.000, né, que seria para cada abertura de operações, né, seria aí 10% do lucro, né? E vejam, eu estou trabalhando em H1, né? Então, essa segunda operação minha aqui, ó, demorou em torno de 16 horas e a anterior em torno de 14 horas, né? Então, o robô também não tem a necessidade de ficar trabalhando com times muito curtos, M1, M5, às vezes até o M15, embora você possa usar ele no M15, até no M5, no M1, mas eu não recomendo. É, Menos que M15 eu não recomendo. Por quê? Porque você tem mais ruído, né, no mercado, né? O mercado oscila mais dentro dos tempos menores. A gente tem uma precisão muito maior nos sinais, né, dos nossos indicadores, nos times de H1, H4, né? E como o robô fica ali o tempo inteiro, né, fazendo a gestão das operações, as operações abertas, ele mesmo abre as outras, ele mesmo controla o financeiro, a hora de fechar, a hora de abrir outra, ele mesmo está o tempo inteiro analisando, não precisa do trader, né? Volto a falar, a única coisa que o trader precisa é da parte das configurações do capital, porque a responsabilidade sobre o dinheiro que está ali, o dinheiro é seu, então você tem que cuidar dele, né? O software é uma ferramenta que vai te auxiliar nas operações do mercado. Então, o funcionamento aqui ajuda, né, para que quando você estiver utilizando o robô, né, você saiba exatamente o que ele está fazendo, qual é a expectativa, né? Ele abriu uma compra aqui, o mercado subiu, mas ele desceu de novo, não tem problema. Ele está preparado para pegar um novo ponto, subir, né? Então, as operações automatizadas, elas te dão essa tranquilidade, né? Então você pode trabalhar num time maior, que nem aqui nós estamos fazendo, né? Que é velas de 1 hora, né? H1, mas você coloca para funcionar numa conta real e ali você consegue acompanhar pelo seu celular, né? Você está lá no seu trabalho durante o dia, você está na sua faculdade, você está em qualquer atividade que você não precisa estar ali no gráfico, você consegue ir acompanhando as operações sem precisar interferir, né, em entrada, compra, venda, fechar, nada disso. O robô vai fazer tudo isso, né? Apenas, né, a sua configuração em relação ao seu capital é que é necessário fazer. Vamos acompanhando mais aí até o robô encontrar uma nova oportunidade. Bom, aqui por enquanto, ó, de 10 mil, né, o nosso capital original, né, nós estamos em 12 mil e 10 dólares, né? Enfim, 20%, né, de lucro, né? E se nós olharmos a data aqui embaixo, ó,
Esse teste ele começou aqui, ó, dia 4 de maio, né, de 2022. Embora é um simulador, tá? Ele é baseado em preços reais que ocorreram no mercado, né? É lógico que não tem uma execução assim fiel, né? Exatamente igual a como foi, né? Existem com certeza ali algumas diferenças de otimização, né? Latência que acontece ali né, no ao vivo do mercado, mas a gente consegue ter resultados bastante próximos e principalmente entendendo a estratégia do uso do robô. Mas a gente vê aqui, ó, do dia 4 ao dia 6 de maio, né, 20%. Então, né, dá para a gente ver que não precisa abrir aquele monte de operação em times pequenos, né? A gente consegue num time maior ter tranquilidade, né, e ter uma maior assertividade com um lucro, né, que né, é bem expressivo, né? Vamos ver, olha só, né? O mercado chegou a subir, né? Confirmando as nossas análises aqui, ó. O preço veio, ficou barato, depois subiu, chegou no preço justo, extrapolou mais acima, né? Ficou perto ali do nosso nível de preço caro, mas ele não extrapolou, né? Então a gente não teve uma oportunidade muito clara. Aqui no nosso segundo indicador de força, a gente também não viu uma grande participação de uma força aí maior de mercado. Agora, né, a gente vê que o preço de um preço próximo a um preço caro, né, voltou a gerar uma liquidez na venda aqui e pode ser que ele venha a extrapolar aqui a nossa linha verde aqui, dando talvez aqui alguma oportunidade de compra, né? Mas a gente precisa aguardar. A força dos compradores aqui já tem se mostrado maior, né? Então precisa da confirmação de todos os sinais, né? Para que realmente o robô entenda que é uma oportunidade válida para poder operar. Outra vantagem de usar robô, né? Porque o trader, né, que faz a operação manual, por ansiedade, né, ele tende a acabar entrando antes, né? Então, embora exista uma estratégia clara e desenhada, ó, ele precisa extrapolar as linhas, né, para caracterizar, né, a exaustão do movimento, né? Então, uma exaustão de venda, né, que gera ali uma força de compra, um preço mais barato. Mas o preço chegou aqui perto, aí, né, o trader já pega e já compra. O preço chegou aqui perto, ele já vende. Nesse caso aqui, ó, teria se dado bem. Mas, né, acaba sendo arriscado, porque você foge da estratégia. E quando você foge da estratégia, né, existe aí uma tendência aí a, de repente, né, você acabar tomando um stop, o mercado acabar, né, não sendo muito amigável aí com quem é muito ansioso e foge da estratégia, né? Bom, o mercado não extrapolou a nossa linha aqui para uma possível compra, né? E retomou aqui um movimento de alta, né? Então, seguindo, né, fielmente a estratégia, né, o robô apenas entra quando tiver, né, as melhores oportunidades. Não adianta chegar perto, né? Ele realmente precisa de uma oportunidade clara. Mas é bacana a gente ver essas duas proximidades aqui, né? E o preço confirmando a movimentação. Isso mostra, né, o quão eficazes são os nossos indicadores, né? O nosso indicador aqui de preço caro e barato aqui, né?
o nosso indicador também de força, né, e volume aqui do mercado. Como o preço está aqui bem no meio, né? Eu vou dar uma pause no vídeo, né? Pode ver que o valor não vai alterar. E assim que ele chegar próximo de uma das regiões, eu tiro aqui do pause. Bom, o preço chegando agora ali numa região ali, né, de um possível preço caro, né? Ali em cima da nossa linha tracejada vermelha, né? Vamos acompanhar as próximas velas aí para ver o que ele, se ele vai nos dar uma oportunidade ou não aí de uma possível venda. Bom, voltando aqui do pause, né? Você vê que o saldo permanece igual. Nós ainda não tivemos uma nova oportunidade de entrada. Mas eu queria chamar a atenção, aproveitando esse momento lateral aqui do mercado, né, para dizer, né, olha só, a última operação nossa nós fechamos ali, ó, no dia 6, né, de maio ali, ó, dá para ver aqui embaixo, e aqui já está no dia 10 de maio, né, ó, 6, 7, 8, 9, 10, já passaram 4 dias, né, embora 7, 8 foi sábado, domingo, não tem mercado, né, mas de qualquer forma são 4 dias sem nenhuma oportunidade, então não tem operação. E aí, muitas das pessoas ficam angustiadas, elas querem ver aquele monte de operações. Infelizmente, estão mal acostumadas com hábitos ruins. Porque, veja, embora nesses 4 dias aqui ó, não teve nenhuma operação no mercado, nós estamos com 20% de lucro dentro desse período aqui que nós estamos passando aqui no simulador. Se você compara outros tipos de investimento, renda fixa, poupança, CDI, etc., nós estamos falando em 20% aqui, ó, né, de um dia 4 até um dia 10, né? 20%. Você vê que a poupança, por exemplo, não paga nem 1% em 30 dias, né? As pessoas esperam, às vezes, ali 30 dias para receber menos de 1%. Né? Além de, em geral, né, o retorno da poupança ser inferior à inflação, né? Então, mesmo vindo, né, esses juros após os 30 dias, na verdade você teve uma perda, né? Teve uma perda no poder de compra. Mas a paciência de saber esperar, ela é muito válida, porque esse exemplo aqui, ó, que são velas de 1 hora, né? A gente tem entradas muito precisas, né? Muito eficazes, né? E isso vai dar no médio, no longo prazo, ou seja, no decorrer de um mês, vai te dar um retorno muito satisfatório. Você não precisa ficar exposto ao mercado procurando entradas onde não existem, né? Só para poder estar operando, né? Passa a ser quase que um vício, né? Então você tem que pensar no seguinte: você quer um game, né? Você quer algo ali para você ficar abrindo e fechando ordens, né? Ou você quer realmente resultado, né? Você quer ter mais tranquilidade, menos exposição ao mercado e com um resultado muito bom, né? Outra coisa que seria importante aqui falar, né? Eu estou no euro USD. Então, sim, você pode usar em outros pares ao mesmo tempo, né? É só fazer aquela alteração do ID, né, que eu comentei. Mas é interessante também você escolher pares de moeda que não te exponham ao mesmo tempo com alguns que você já está. Por exemplo, se você já está no euro USD, você operar um GBP USD,
você está se expondo novamente no dólar. Então, se o dólar tiver algum momento ou de muita força ou de muita fraqueza, isso pode gerar, né, algumas operações contrárias. E se você tiver exposto, né, em dois pares onde envolvam o dólar, isso pode aumentar o risco do teu capital. Então, por exemplo, eu estou no euro USD, então você pode operar outros pares. Você pode operar, por exemplo, um GBP Audi, né, um NZD JPY, ou seja, outros pares que não que acabem não te expondo ao mesmo tempo, né, por conta de ser a mesma moeda, tá bom? Então eu vou novamente aqui dar um pause e assim que a gente tiver a operação, eu retorno. Olha só, aproveitando esse candle aqui, né, enquanto ele está, né, fazendo a movimentação dele, olha a eficácia do nosso indicador, né? O preço saiu daqui, né, e veio justamente bem próximo ao nosso indicador e já retornou ali ao preço justo, né? Pela movimentação forte que essas duas velas aqui estão mostrando, né? Provavelmente são notícias do mercado, né? São aquelas notícias lá do calendário econômico, né? Que acabam fazendo aí uma volatilidade maior, né? Mas isso mostra ó, o quanto o nosso indicador, né? Ele realmente ele pega pontos, né? De preço de mercado que realmente, né, mostram para a gente, né, o como o mercado se movimenta, né, entre preço caro, justo e barato, né? Barato aqui embaixo, caro aqui em cima e o justo aqui no meio. É realmente um indicador que ele encontra as oportunidades certas do mercado, né? Provavelmente vamos ter uma entrada agora. Olha só, movimento forte aqui, ó, né? Ultrapassou a nossa linha aqui, né? De preço abaixo aqui da linha do preço barato, né? Nós temos uma confluência aqui com o outro sinal aqui nosso, né? Ou seja, né? Duplamente aqui uma confirmação, né? Embora né, um forte movimento de queda aqui, a gente já vê aqui uma rejeição aqui no pavio, né? Assim que essa vela fechar, se ela fechar abaixo, ó, isso, ele faz a compra, né? Então nós tivemos aqui duas confirmações, né? E agora entra a outra parte da estratégia, né? Se o mercado descer mais, nós vamos pegar em outra posição mais bem posicionado. E se o mercado subir, né, com a força aqui da operação contrária, né, a gente pega, né, movimentos de agressão no sentido da reversão da tendência aqui. Então, olha só, o mercado veio mais para baixo, a gente pegou novamente, né, uma outra operação numa posição um pouco mais abaixo, né? Aqui, ó, a gente tem até a indicação, né, das possíveis próximas compras aqui, né? Quando o preço atingir aqui esse preço, né, ele pode abrir uma nova compra. E se ele, né, realmente for no sentido que nós esperamos, ele abre outras, né, para fortalecer aqui e agredir no sentido daquela análise que nós temos aqui, que no caso desse exemplo aqui é a compra, né? Então vamos acompanhar. Abertura de uma nova compra num ponto mais bem posicionado, mantendo a estratégia, né? Ver como, né, o robô não precisa se influenciar por nenhum tipo de sentimento, né? Ele faz exatamente aquilo que ele está programado para fazer, né? Sem a influência aí do sentimento, né? Que o trader humano aí, né? No trader manual, né? Existe muito aí essa interferência aí do psicológico, né? Ó, abertura de uma outra ordem no sentido agora, né? Para pegar a agressão do movimento,
Veja que nós tivemos mais uma confluência de sinal aqui, ó. Então o robô ele está sempre analisando, né, para poder, né, ter os momentos exatos das entradas das operações. Vamos acompanhar. Aqui a gente consegue ver, né? Uma, duas, três, quatro operações. Então a gente tem aqui no painel, né? Número total de lotes 2, né? Ou seja, cada operação minha aqui é 0,5 o lote, né? Para ver como é importante a gestão do capital, né? Eu estou usando 0,5 o lote, né? Para um capital ali de 10 mil dólares o original, né? O valor original antes dos lucros que nós já tivemos, né? Foi ali 10 mil dólares. O mercado abriu mais uma operação para pegar num novo ponto, né? Um ponto melhor, para ele aproveitar esse movimento, né? Que é um movimento que está bem indicado pelos nossos, né? Pela nossa análise, né? Pelos nossos algoritmos aqui, para ele pegar esse movimento de alta aqui já, né, recuperando, né, todas essas entradas anteriores, trazendo a força das que ficam mais embaixo aqui e as novas que vão entrar no sentido da agressão. Vamos acompanhar. Interessante, né? Se nós acompanharmos aqui o valor das negociações, né? Nós estamos negativos no momento, né? Todas essas operações aqui, elas estão no negativo, mas vejam como é uma estratégia muito bem pensada, né? Você vê que o saldo líquido aqui, ó, baseado no capital inicial nosso, que foi 10 mil, nós ainda estamos positivos, né? Então veja que o que está negociando aqui, né, que está um valor aqui expressivo, né, negativo, nada mais é do que um lucro que a gente já fez no mês, né? Mas se nós não colocarmos, né, um capital para tomar risco, né, a gente acaba não conseguindo fazer lucros no mercado. Então o risco faz parte do mercado, né? Por isso que é muito importante, né, que todo aquele que for operar, independente de operar manual, né, com as suas operações, a sua estratégia, ou se for usar robôs, né, em qualquer caso, né, por se tratar de um mercado financeiro de renda variável, né, é necessário esse conhecimento, é necessário essa, né, essa sabedoria em relação ao mercado, os riscos, né, para que realmente você possa saber, né, o que você está fazendo, né, saber até onde o seu capital aguenta, né, até onde você realmente consegue, né, colocar um capital em risco para negociar. E o robô vai seguir mantendo a sua estratégia, né? É, se o mercado resolver começar a subir, ó, né, ele vai agredir em novas operações. E isso vai fazer com que, né, a gente consiga chegar na meta, né, mais rápido. Se ele voltar e precisar de operações mais bem posicionadas, ele vai abrir outras também. Lembrando, né, que a saída das operações no ganho, né, ela tem três formas de saída, né? Uma é na meta principal, né? A segunda, né, é se ela extrapolar a linha vermelha em qualquer valor positivo que seja, ele fecha. Ou
Se abrirem mais de 20 operações, né, que seria ali o meu nível 2, então independente de onde ele esteja, se já chegou na linha vermelha ou se ele está aqui, independente de onde ele esteja, né, ele sai com qualquer valor positivo também, né, que você pode determinar nas configurações do robô. Lembrando que nós temos um PDF que traz todas essas configurações, né, uma a uma, explicando o que cada uma faz. Vamos continuar acompanhando aqui a operação. Vejam que o negativo já diminuiu bastante, né? Daqui a pouco ó, ele volta a ficar positivo, né? E ele abre outra operação no sentido da agressão do movimento. Ó. E normal, né? O mercado faz ali alguns movimentos de retorno, né? Pode ser que ele volte a descer para testar essa região aqui embaixo, ou pode ser que ele venha subir direto, né? Mas esses movimentos de sobe e desce, eles são muito comuns no mercado, né? E normalmente quem opera só manual, né? Acaba ficando muito exposto à ansiedade, fica muito angustiado, né? Puxa, eu vi o mercado indo ao meu favor, ficou positivo e agora está negativo de novo. Então as pessoas tendem, né, a se influenciar muito, né, com as operações manuais. Então, né, o software, né, operando de forma algorítmica, né, ele não está sujeito a esse tipo de exposição. Olha lá, o mercado voltou mais um pouco, aí, né, pegando num ponto, né, mais bem posicionado, né, o mercado abriu outra, aqui o robô abriu outra. No momento que ele identificou uma agressão, ele abriu uma outra também, aqui, ó, no sentido, né, de pegar, né, o movimento de alta. Nós já estamos aqui, ó, com 9 operações abertas. 9, né? E seguimos, né, no controle da gestão aqui do robô. Vamos acompanhando a operação. Ó, mercado, que nem eu comentei, né? Ele pode voltar a vir a testar aqui na região. Então, o algoritmo segue analisando. Se ele vê a necessidade de abrir, né, uma nova compra numa posição mais aqui embaixo, né, ele faz novamente. Ele se mantém dentro da lógica, né, que ele está condicionado para operar. E esse vídeo é muito importante, né? Todos que querem utilizar o robô acompanharem, né? Que é para justamente a gente ver todas as situações que podem ocorrer, né? Entender o que o robô está fazendo, o que ele está condicionado a fazer, né? Para justamente a gente conseguir chegar nos resultados. Né? Olha só, estamos positivos agora ó, e bastante positivo. Daqui a pouco a gente consegue chegar na meta, ó, que a meta é 1000, né? No caso da minha configuração. Cada um vai ter a sua configuração com base no seu capital. Vamos acompanhar. Abriu mais uma para aproveitar a agressão do mercado, ver que o nosso segundo indicador ali mostrou, né? Confirmando ali uma agressão ali de compra. Vamos acompanhar. Então você vê, né? O mercado começou a dar várias oportunidades, né? E ele fez um movimento, voltou. As pessoas, quando operam de forma manual, elas tendem a se desesperar e aí fecham a operação no negativo, né? Assumindo ali uma certa perda, porém sem pensar que a análise ainda é favorável, né? E basta ter paciência que muito provavelmente o mercado vai chegar no resultado que você espera. Tem que ter a paciência, né? E isso o robô, né, ele apenas executa, né? Ele não precisa ter paciência, né? Ou qualquer outro tipo de sentimento. Né? Ele vai cumprir aquilo que ele está programado para fazer.
olha só como a questão da paciência, né? Ela é importante. Então você coloca um robô para não só abrir e fechar as operações, mas como também fazer toda a gestão do capital, fechamento. Essa ordem ela iniciou dia 12 de maio, ó. Nós estamos aqui, ó, no dia 16 de maio e nós chegamos no lucro, US$ 1.000 de lucro. Então, olha só, nós estávamos em 12 mil, né, e alguma coisinha, agora estamos em 13 mil, ó. Fizemos o 3 mil aqui, né? Chegamos no 3 mil, ou seja, do dia 4, né, que a gente começou aqui no nosso simulador, até o dia 16, nós já chegamos em 30%. Né? Nós fizemos três operações principais, né? Três oportunidades principais, com várias operações, né, em cada oportunidade, baseado na estratégia. Mas o mais importante é não ter pressa, saber deixar o robô trabalhar, né, colocar a sua gestão com base no seu capital, naquilo que você, né, tem de disponibilidade em termos de risco, em termos de meta de ganho, né, e, e saber esperar, porque olha só, em 12 dias, né, nós tivemos aí um retorno de 30%, né, é realmente expressivo, né, o retorno, né, independente dos dias que a gente fica sem operação ou dos dias que a gente fica, né, gerindo aí a operação, né. Eu vou dar um pause e na próxima oportunidade aqui eu abro novamente. Bom, depois daquela nossa último acompanhamento ali na operação de compra, né, onde nós estávamos ali com os 13 mil, né, nós tivemos mais essa oportunidade de venda aqui, ó, com a mesma estratégia, né, para não ficar repetitivo. Tivemos uma outra oportunidade de ganhar, né, em vendas, né, então nós estávamos em 13, fizemos mais 1.000 aqui, que é a meta, 14, mais 1.000 aqui, 15, e agora uma nova oportunidade de venda com a mesma estratégia, chegamos nos 16, né? E interessante até frisar aqui, né, a eficácia do nosso indicador, né? Além de uma oportunidade de venda aqui que a gente atingiu a meta, aqui o nosso robô, né, o algoritmo, não teve uma oportunidade clara de compra, né? Mas quando a gente olha aqui no nosso indicador, a gente vê que caso tivesse aparecido alguma oportunidade de compra aqui, ó, o robô teria tido sucesso também na compra, né? Nesse movimento e nesse outro movimento aqui, ó, né? Nesse movimento daqui da nossa linha verde para nossa linha vermelha lá em cima, né? Então, isso mostra, né, o quanto o nosso software, né, com os nossos algoritmos aqui, os nossos indicadores, né, eles encontram realmente ótimas oportunidades do mercado, trabalham com estratégia, né, tanto usando um preço médio, como usando também um grid, né, pró-tendência, né, aproveitando os dois lados do movimento de mercado para se posicionar sempre bem no mercado, né? Então a gente vê aqui que num período aqui de simulador, né, de um mês aqui no mercado, a gente conseguiu fazer aí um resultado aí de um pouco mais de 60%, né? Então realmente é um resultado bem expressivo, né? E nós vamos dar uma olhada em alguns dados, inclusive. Bom, essa daqui é a análise do gráfico de crescimento dessas operações que a gente acabou de fazer, né? Nós temos a linha azul aqui, né? A evolução, né? Do capital, né? Flutuante, né? Do capital líquido, né? E nós temos ali os pontos verdes, né? Corrigindo aqui, o capital líquido, né? É justamente a linha verde, né? E o saldo atual, né, que envolve ali o saldo da conta, né, que seria ali o saldo bruto, né, o saldo principal, ele é o azul, né? Então você vê que, né, enquanto algumas operações elas vão sendo abertas, né, existe ali aquela flutuação, né, aquela diferença entre o capital líquido, né, e o capital bruto, né, e conforme, né, o mercado vai, o robô vai fazendo os fechamentos nas metas, né, vai havendo ali o encontro, né, das duas linhas de capital, né? Então
Dá para a gente ver bem no desenho aqui da evolução do gráfico, né, o crescimento, né? Vê que a gente saiu aqui de um capital aqui de 10 mil, né, e conseguiu chegar, né, até ali, capital ali em torno ali de 16 mil, né, um pouco acima de 16 mil. Bom, analisando aqui os números, né, os dados estatísticos aqui desse período de simulação, a gente consegue ver primeiro, né, que em termos de análise aqui de modelamento de dados, né, a gente atingiu aqui um resultado, né, que né, traz uma correlação, né, com o respectivo movimento real, né, da época, né, em torno aqui de 90%, né, da modelagem. Né. Nós tivemos aqui, como eu falei antes, ó, um depósito inicial de 10 mil, né, fazendo um lucro líquido total aqui, ó, de 6.032 dólares e 27 centavos, né. Nós tivemos um lucro bruto durante todas essas operações aí de 6.668,79 e uma perda bruta de 636,53 dólares, né? Outro fator aqui interessante, né? É a gente ver que esse aqui, o rebaixamento, né? Rebaixamento máximo, rebaixamento relativo, né? Chegou aqui a casa aqui dos 22,77%, né? Comumente aí é chamado de drawdown, né? Que é o rebaixamento, que é o período enquanto as nossas contas durante as operações elas ficam negativas, né? Em negociação não é perda, né? Tá aqui o valor das perdas, né? Ou seja, algumas operações que fecharam negativas, mas tiveram as outras operações lucrativas que compensaram, né? Essa é uma das estratégias nossas. Mas em termos de rebaixamento, né? Você vê que a gente teve ali um risco, né, de 22% para um lucro aí de mais de 60%, né? Então nós estamos numa relação risco-benefício aí realmente muito boa. Existem alguns outros dados estatísticos aqui, né? Posições vendidas, posições compradas, né? Negociações com perdas, com lucro, né? Você vê que negociações com perdas, né, foram 6 apenas, né, para 42 operações lucrativas, né? Então a gente tem aí resultados bem expressivos em relação ao nosso robô.